Buenos dias, diretamente da TV Costa da Lagoa para o Brasil, para o mundo, diretamente dos nossos estúdios caseiros da nossa televisão, explanando para o Brasil e para o mundo notícias locais, notícias de que as TV Lixo de Floripa não tem interesse, ele só tem interesse em desqualificar a nossa família, porque estão sendo pagos com dinheiro público, com dinheiro das instituições, com dinheiro que poderia ir para uma alimentação escolar de melhor qualidade, para investigações de melhor qualidade e para tantos outros trabalhos das mesmas instituições do nosso estado, que poderiam ser feitas de qualidade, inclusive entregando pirulinas e shakes e produtos de qualidade para a população, se não estivessem envolvidos tanto com a máfia farmacêutica quanto com a máfia woke, quanto com as máfias de partidos políticos e de drogadição. Defender drogadinhos oportunistas nunca foi a melhor solução para a comunidade Costa da Lagoa. E a gente tem o resultado de defender esses drogadinhos oportunistas na porta da nossa casa, no problema que estamos a discutir e que, como eu disse para o oficial de justiça Lírio, eu prefiro morrer, derramar sangue, do que manter a porta do inimigo ao lado da porta da minha casa. Quando eu ia para a escola e a professora fazia nossa merenda, nosso lanche, cozinhava uma multivitamina cor-de-rosa com cheiro de morango, parecendo o shake que eu mostrei nos vídeos de antes de ontem aí, parecendo shake de morango cremoso. Havia um interesse da professora com a alimentação das crianças. Hoje, com todo esse conluio de nutricionista, conluio político, para proteger códigos alimentares e não uma alimentação saudável, o que a gente tem é essa alimentação lixo sendo dada nas escolas. Naquela época era o sopão, com a horta, porque nós cuidávamos da horta. Com a idade do Mateus, nós tínhamos a responsabilidade de ser produtivos. Tínhamos um espaço para sermos produtivos e não improdutivos, desde a tenra idade. E é daí que saem pessoas diferenciadas, que se pegar esse grupo aí de canalhas, que muitos podem ter idade aproximada da minha idade, mais aproximada da idade do Renato, que tem 5 anos de diferença comigo, e a gente já sente a diferença. A geração pós-MEG veio para nada, improdutiva. Eu digo que é uma geração onde que as professoras começaram a ceder para as comodidades do globalismo. Aquela coisa de ao invés da professora acumular as funções e ser uma professora completona, começou a dividir as funções. Daí tem a nutricionista, daí tem a psicóloga não conhece a história do lugar nem da criança, a nutricionista muito menos, a diretora é trocada a cada 6 meses, ou cada 3, ou cada... Elas não ficam mais, as professoras não ficam mais com seus alunos, não criam vínculos, e isso é tenebroso. Mas é disfarçado de melhora nas diretrizes e bases de ensino. Porque quando fica uma professora delinquente, drogada há muito tempo com os alunos, também é promissor que saiam pessoas da formação, exatamente como os bandidos encapuzados que invadiram nossa casa. O estrago foi provocado pelos mesmos que abraçam a Bíblia e as religiões.
É duro ter que dizer isso, mas é isso que acontece. Quando o ser humano integral abandona suas responsabilidades, abandona suas responsabilidades e cede elas a outras pessoas. Quando eu recolho meus filhos para mim, eu assumo todas essas responsabilidades. Então, antes de algum drogadinha ou drogadinho oportunista, drogadinha gritar lá na praia, namorada de Bernardo me chamar disso que ela me chamou lá na praia, gritando para os meus filhos que a puta da tua mãe é para vir lá no ponto 16, lá no ponto da escola, no 17, que eu vou acabar com ela. Primeiro que uma gralha canalha daquela não consegue cuidar nem dela mesma, mas tem a boca para ferir a integridade dos meus filhos. Enquanto eu recolho funções, acumulo funções para protegê-los dessa comunidade tóxica, desses professores tóxicos, desse conluio político de bandidas fofoqueiras stalking, unidos entre bandidos, partidaristas, ostracistas e todo o que tiver de pior aqui no lugar, e velhos bandidos, macho tóxico, velho tóxico, existe, tá? Isso existe. Sempre existiu. Nem todos os avuelos são como o meu avuelo que cuidou de mim na minha tenra idade e na essência do que é produzir seres humanos de qualidade. Quando esses canalhas caluniadores escolheram se unir e vir na porta da minha casa fazer justiça com as próprias mãos, como se eles estivessem fazendo justiça e nossa família seria considerada os bandidos, porque já estava tudo orquestrado com a televisão, lembrando bem que já estava tudo orquestrado e que tem o nome do cara que comentou nas minhas redes que está bancando tudo isso com dinheiro de governo. É dinheiro sugado de governo. Um cara que sustenta 9 restaurantes fantasma e não sei quantos funcionários com dinheiro de ajuda de pandemia só pode estar fazendo um processo de manter drogas circulantes para esse tipo de canalhas, drogadinhos oportunistas que fazem qualquer coisa para ter um baseadinho no dia seguinte. Nos termos que se incluem aquele pai, aquele filho, netos desse que pensa que vai ficar com um portãozinho aqui atrás, direito adquirido, nativão aqui de trás. Junto o primo dele, o Bernardo, e o outro primo da Praia Seca, e junto o menino que eu denunciei ontem, que vem pra costa só pra incomodar, o tal coisinha boa, o pequenininho, que não solda nada, mas estava aí pra incomodar. Agora eu acho que incluindo esse no grupo que a gente identificou dos 7 que estavam à frente, os 6 no caso que faltava identificar, fica só uma posição livre para identificar, que com certeza tem a ver com Nando Flores Pereira. E o Renato disse hoje para mim, pô, Meg, eu preciso os print de tela. Eu preciso os print de tela para mandar para o investigador. Eu não vou ajudar em nada. A obrigação, se vocês foram capazes de invadir as minhas câmeras para espionar como que eu educava meus filhos, foram capazes de invadir minhas câmeras para saber se eu era uma mãe eficiente para os meus filhos, vocês vão invadir toda essa porcaria desses canal do YouTube aí, pegar todos os comentários desses drogadinhos oportunistas. Que eu tenho os e-mails, tem que falar baixo porque o meu Matheus hoje tá no repouso, tá na eficiência da saúde aqui. Se todos os e-mails que eu reservei aqui corresponde a Yuri Máximos, Rosângela Máximo,
grupos da Elisete e do Nando Flores e do filho da Nailde, entre outros colaboradores, com esse desterro que foi feito em nossas vidas. Então, essas pessoas todas têm que ser incluídas no grupo político que conspira e ostenta em perseguir a família de Santa Catarina, lembrando que não somos família do Oeste, somos família de Santa Catarina. Viemos para esse hospital de referência, somos catarinense e temos tanto direito a essas pilunca de lugar na ilha quanto qualquer um desses supostamente nativos que vieram da Europa, Portugal, de um monte de lado e se dizem que todo mundo nasceu aqui. Eu também nasci aqui. Mais de 1 milhão de vezes eu nasci aqui. Já expliquei para as mulheres do lugar que não é como eles comentam. É fácil dizer que eu sou problemática. O tal do canalha do soldador escreveu embaixo assim, que o Renato era surtado, eu era surtado, que nós precisava ser internado. Eles acharam que usando esse conluio da psiquiatria e da psicologia, eles conseguiriam, junto com o Reni Batista Neto, o juiz universitário que já havia sequestrado os meus direitos de ampla defesa, de ser uma ré primária, de me defender e me condenado através do conluio político da audiência conciliatória, junto com essa professora aposentada, e por isso que eles estavam grandes, porque eles ficaram grandes na delegacia, grandes na universidade e ainda amputaram os crimes da família de não estar metendo as crianças na escola. Mas ninguém pensou, além da noia e a paranoia do baseado, que nós seríamos fortes o suficiente, resistentes, contundentes, imensuráveis para continuar com isso, até fazer os próprios funcionários públicos serem expostos nas redes sociais, nomes e sobrenomes de policiais. Enfrentamos a corregedoria e pedimos que seja apurado os atos e omissões das 4 prisões ilegais, porque elas foram ilegais. Já havia antecedentes. Desde 2018 que vem a criminalidade acontecendo por parte da justiça e do setor investigativo, que se bota sobre os pais, que se bota sobre uma criança pequena como o Matheus, de 9 anos, se coloca sobre um adolescente que vai fazer 16 anos e não tem competência para se botar para cima de professora aposentada vagabunda, para cima de adolescentes, menor infrator, bandidos, espancador, porque o homem que espanca um paciente de quimioterapia não é homem. Isso não é um homem, nem um projeto de homem, não é um animal, isso é um monstro, igualzinho a Nailde, monstro igual a ela, que invadiu a minha casa, atacou meus filhos, foi na televisão atacar os meus filhos, não cuida do filho dela, a Gazela, que pode ser um dos que estava aqui na frente de casa, ou no grupo posteriori, que está mais para trás, porque todos estavam ali na hora de defender o Bernardo, enquanto o Jonas Maconha dava o golpe na polícia e levava o resto das coisinhas boas, como essa coisinha da solda aí, o pequenininho da solda, né? Que tinha um baixinho, violentinho, noiadinho na cocaína, difícil de identificar. Mas esse entrou nas minhas redes sociais com nome falsificado, e-mail falsificado 2 vezes.
e falou que se eu não parasse de falar da senhora Máximos, Rosângela Máximo e Yuri Máximo, ele voltaria aqui. Isso que ele falou. Foi entregado para a advogada, foi entregado agora a advogada. Picou a mula, não responde mais. Por quê? Porque as ameaças vêm de fora do Ministério Público ou vêm de dentro? Porque a manipulação da justiça vem desde o Ministério Público e do promotor de criança ou vem de fora? Não, senhores, a manipulação da justiça ela vem de dentro das instituições, coagidas por aquele grupo que eu já citei. Não posso citar, senão as plataformas me bloqueiam aí. Mas é pertinente na universidade, mas é pertinente nos grupos, nas ações dos grupos, na perseguição contra o Renato, contra a saúde dele, porque também em 2018 tivemos fortes ataques do grupo da medula óssea. Usaram até o posto de saúde. Foi por isso que eu tive que desligar telefone. Nunca mais eu tive um WhatsApp. Por isso. E sobre aquela oficial de justiça que pegou um número que era do meu salão, nessa roda, sabe essa roda das telecomunicações, de dar o número de uma pessoa para outra, aí a outra pessoa fica recebendo ligações da história da pessoa anterior e essa fraude das telefonias. Também foi proposital. Proposital para quê? Sérgio, por favor, me traz o shake da Herbalife e liga esse ventilador aqui. O pacote? É. Proposital para quê? Foi proposital para darem sequência nessa porcaria. Tentaram encobertar todo mundo. Policiais armados na nossa casa, naquelas datas... Liga o ventilador, não bem em cima aqui. Naquelas datas de... Eita, nós! Tá tudo improvisado. Naquelas datas de 2018 e na comunidade fluiu. O que é fluiu na comunidade? Na comunidade, como não aconteceu nada pro poderoso Coquinha, o bêbado de merda, então vamos continuar a bronca sobre um novo ângulo. Vamos botar a doceira e o nativo vizinho dela e vamos tocar o terror na terra. Esquecendo que somos sementes de quando brotássemos, ia brotar com tudo. Hoje o Renato me pediu que eu não esqueça, que não devemos... Eu disse para ele que eu não devo colaborar. Eu já colaborei com o que eu podia com essa investigação. O Bita tá lá dentro, isso significa que a gente não deve esperar nada deles, a não ser o que a nossa própria advogada fez, que é picar a mula, né? Não vamos esperar nada do Ministério Público, de ninguém. O que nós esperamos é... O que nós temos a dizer para vocês é que nós não somos tolos. Sabemos que vocês têm ferramenta suficiente para prender esses tampinhas, que também são de conhecimento daquela delegacia. E isso é fácil de fazer pelo próprio Hamilton, que me processou, que vive uma vida ali dentro. Existem modos de consertar erros e de manter o conluio da Ilha da Nicotina, que é prejudicar os bons e sempre vangloriar os maus. Ninguém arranca os cabelos da cabeleireira dentro da casa dela, arrancando o cabelo e jogando pela casa e sai dessa como vítima. Porque depois da justiça falada, vem a justiça escrita. E se não vem a justiça escrita, venha pelas próprias mãos. Não somos covardes de bosta.
que vamos aceitar toda iniquidade calados. Eu preparei uma caneta maestra para uma mestra. Mas como preparei a caneta, eu posso preparar outras coisas que não sejam tão agradáveis quanto a caneta. Porque as pessoas esqueceram a responsabilidade das canetas. Exatamente como eu demonstrei lá naquele ano que eu fui aluna da idade do mate, 7 a 9 anos, da professora Luísa Fontes Duarte, uma querida que morava a metro da escola. A escola tinha 4 níveis de criança: primário, aprendendo a desenhar e a ler; segundo, aprendendo tabuada; terceira, aprendendo a fazer texto; e a quarta série forte, que daí já era com atividades e responsabilidades com todas as outras crianças menores. E qual era o problema dessa escola básica de ensino? Nenhum. A professora acumulava funções e não tinha essas putarias das diretrizes e bases de ensino. Os pacotes eram desse tamanho, de shakes maravilhosos, que chegavam num caminhão, que eu também tive a oportunidade de trabalhar com a professora Vero Sonda na entrega da merenda. Aonde? No Centro de Distribuição do Estado, na CREA. Íamos lá distribuir caminhões para escolas estaduais desses pacotes, entre outros, macarrão, arroz para essas crianças, feijão. Quando eu já era uma adolescente, da idade do Serginho, esse também foi meu emprego na instituição, na época do coordenador de educação, Paraguaçu de Freitas. Então sabemos que depois disso só piorou. Sabemos que ali era um divisor de água e que depois disso só piorou. Como diz minha amiga, a suposta carne que vem para a escola é tão nojenta que ela não tem coragem de experimentar. Mas não é só por isso que eu não quero a escola. Eu não quero a escola pela convivência com as mesmas crianças que ostracizaram meus filhos, por culpa de pais imbecis, drogados, mal criados, por causa de partidos políticos, por causa de fofocas simples do lugar e fofocas ampliadas de nível stalking, que é aquela que traz o ostracismo, aquela que combina: não vamos dar serviço para eles, não vamos deixar ela abrir o salão, vamos abrir outro salão, outra barbearia, e não vamos deixar ela trabalhar, ela não vai ter a feira, ela não vai ter nada, ela não vai ser ninguém. Esses foram os projetos da Costa da Lagoa. Inegáveis. Agora cada um sai do grupo, tira o seu corpinho e deixa a responsabilidade para qualquer um. Que toda a responsabilidade recaia sobre as 2 professoras aposentadas e sobre o conluio de professoras também de 2018, que inclui a professora Marcinha e outras professoras da escola e de outras escolas próximas, em detrimento da família. Porque o interesse delas é defender as drogas circulantes. E aqui é assim: você pode ser vegano, você pode ser o que for. Se você não defender as droguinhas, você vai ser tarjado de louco, de psicopata, de tudo isso. Que esses drogadinhos oportunistas que invadiram as minhas páginas escreveram para mim. E não é possível retroagir o dano. Em todos os momentos que eu me pronunciei nas delegacias, mesmo quando falei que o que estava no vídeo é o que estava no vídeo. Eu fiz aquilo para proteger um paciente de câncer. Eu não fiz aquilo para atacar uma professora indefesa. Uma professora vagabunda
que vem aqui brigar por um cacho de banana que ela não plantou, que não está no terreno dela, da qual ela não tem servidão nenhuma, e bota um pleiba, um macho tóxico atrás da cerca para me agredir com taças, ou agredir o Renato, não é uma professora que mereça sequestrar o meu réu primário. Sabe, Reni Batista Neto, você vai ter que passar mais de 5.000 vídeos aqui na internet de assunto para entender a verdadeira realidade da comunidade. Que só uma pessoa que vive isso, uma delegada comunitária, pode dizer. Fomentaram a única amiga que eu tinha a depor contra mim. Ela sofreu pressões? Sim, ela sempre sofre. Do pai, do irmão e da comunidade. Não seria pouca pressão que ela sofreria contra mim, para não me defender. Mesmo assim, a gente acredita que essas pessoas, mesmo os que planejaram e que armaram, saibam pelas suas consciências que isso é ilegal. Saibam disso, o Bita sabe disso. Ele sabe o que ele fez. Ele sabe o que ele fez. A universidade sabe o que foi feito. Quando eu cheguei lá e disse, a nossa casa não tem teto, não tem nada, nós estamos acabando a pecinha lá, ao menos de botar a cerâmica, podemos ficar mais um mês. Não, é risco para as crianças. Na casa do Coquinha era risco para as crianças, disse a profissional lá, grávida, juíza ou conciliadora da época. Porque já estava em conluio com a assistente social, falsa ou verdadeira, a tal de Daiane Nunes, lá supostamente Nunes, da Lagoa da Conceição, e já estavam conspirando contra a família, através daquela delegacia. E eu não tenho rancor, senhor Diego Tibes, e lhe desejo uma excelente investigação. Não é rancor, mas eu tenho muita revolta. Revolta o suficiente para acompanhar isso de perto até que seja explotado todo mundo. Todo mundo. Eu fui chutada em via pública pelos marginais. Se não tivesse sendo escorados por TV, por restaurante, por comunidade tóxica, por professoras de escola e delegacia, isso não teria acontecido. Aonde está a verdadeira e legítima proteção à mulher? Proteção às mulheres de Santa Catarina? Vão esperar acontecer igual em El Salvador, que a cabeça das mulheres era arrancada e jogada na basura? Para o Jorginho Melo tomar uma providência contundente em relação a esses marginais. Marginais, apoiado pela comunidade. E veja bem o nível da comunidade. Aqui os restaurantes não precisam fazer o prato manezinho, porque isso é só para faixa da areia. Eles não são faixa da areia, eles são invasor legítimo da faixa da areia da Lagoa da Conceição. Não precisam cumprir regras. Vocês estão analisando comigo como é que se distorce a realidade, se cria leis impróprias, uma atuação ilegal, inconstitucional, de marginais, igual aquele Vaguinho, aquele marginal, e pode me processar por isso, você foi 2 vezes marginal. Marginal ao assinar papel falso para o Coquinha e marginal ao contratar o Célio pela 3ª vez, agora depois do meu espancamento. Pode me processar por isso, senhor Vaguinho do Lagoa Bonita, e fazer pares com o Fabrício do restaurante Coração de Mães, com a doceira, com o velho que não quer tirar a porta, o trânsito dos canalha dele aqui da porta da minha casa. Podem fazer. Quantos conluio mais vocês quiserem, o que vocês não podem apagar é o que está feito contra a criança, contra a família. Não podem apagar que a escola é invadida por pessoas
que interagem, que têm sintonia nessa porcaria de represálias à família, de ostracismo, de querer nos tirar de própria casa. Olhe bem se existe isso. Num estado livre por natureza. Voltando a falar dos suplementos. Aqui atrás, a gente tem uma lista de coisas. E eu fui pesquisar sobre essas vitaminas. E também naquele suplemento que a gente tomava da escola, tinha vitamina A, vitamina E, vitamina C. O mix de vitaminas para as crianças crescer forte. Não tínhamos aquelas picadinhas que foram inventadas pós. Já tinha umas 5, 6, mas daí foi inventado mais. Não posso dizer os nomes. O que detonou a saúde, o cérebro, começou a aumentar os casos de crianças com problemas cerebrais, emocionais, de concentração e tantas coisas para o desenvolvimento humano que tem que ser tratadas com emergência, principalmente emergência pelo que estão soltando sobre nossas cabeças. E daí depois diz, já tinha o cara lá na praia dizendo que todo mundo estava com virose, que já meus filhos iam pegar a virose. E não se dão conta da onde vem. Que são projetos de invasão de espaço aéreo. Mas vamos focar na investigação. Vamos focar na investigação que foi realizada há menos de uma semana. Nesta quinta-feira conta uma semana que o Renato deu depoimento. Ele deu na quinta depoimento semana passada e eu dei depoimento na sexta. E sem esperar nada, mantemos a postura, fazemos o nosso trabalho. E o nosso trabalho não é expor o método que temos com nossos filhos, porque o método todo mundo sabe. Eu já falei para a juíza, é o método das minhas educadoras, o método que eu fui instruída. E tive que vir aqui nas redes, fazer micagem para poder ser absorvida e repudiada por grupos políticos. Mas os meus registros estão todos aí. Vídeos importantíssimos para a delegacia foram apagados pelo YouTube, que também faz parte da proteção aos bandidos. Por isso que o Facebook fez o quê? Defendeu bandeiras, botou tarjeta nas minhas notícias importantes. Mas, segundo a inteligência do setor da Lagoa da Conceição, eu e o Facebook que somos criminosos, não o policial que não trabalhou em 2018. Beijinho, beijinho, tchau, tchau.